This meeting is being recorded. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Aldo. Boa noite. Boa, legal. Marca compartilhar ali, sistema de gestão de leads e cobrança. Massa. Caltech, né, Marco? Isso Boa. aí. Show. Legal, vocês ali do ramo de engenharia. Legal. Bom. Aí tem uns conteúdos legais aí para esses segmentos. E focar em geração de leads. Esperar mais alguns minutinhos aqui, a gente já começa às 7h05. Boa noite, Alexander. Boa noite, João. Boa noite, Beatriz. Em breve a gente já está iniciando o webinar aí. Guardar mais uns minutinhos aí, que esse horário geralmente demora a galera para entrar aqui. Tá chegando do trabalho. Aí. Boa, bora lá então, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado por reservarem um tempo aí para a gente conversar um pouco mais sobre mídia paga e como aumentar a geração de leads em 2022, que é um grande desafio, visto o cenário, e alta concorrência e os altos custos que a gente tem com mídia paga. Hoje, primeiramente, eu sou CMO e cofundador da Litzer, meu nome é Gustavo, e hoje a gente convidou o David, que é da agência Tractor. David, se quiser dar uma boa noite aí, explicar um pouco mais sobre a Tractor para a galera. Não, perfeito. Boa noite, pessoal. Sou o David, sou um dos fundadores da Tractor também. Atualmente estou como COO. A Tractor, gente, surgiu como uma agência especializada em otimizar a geração, né, de oportunidades para equipes comerciais. Então, a gente atua praticamente com todas as mídias, né, mídias pagas existentes, desde Google Ads, até mesmo Twitter, Taboola, programática e afins, sempre otimizando para que realmente o seu funil receba, né, os leads mais qualificados possíveis para sempre aumentar a sua geração de oportunidades. Boa, show.
E contextualizando um pouco mais sobre a Litzer aqui, acho que muitos de vocês já conhecem, a gente é uma plataforma de marketing conversacional focada em aumentar a geração de leads qualificados pelo site também, beleza? E para a gente dar início, então, eu primeiro quero dizer que se vocês tiverem qualquer dúvida ao decorrer da apresentação, vocês podem mandar aqui nos comentários, que a gente vai puxando alguns e já respondendo durante a apresentação. E ao final desse papo, a gente vai ter um momento para todo mundo, para quem quiser, né, abrir o microfone, compartilhar o vídeo, para a gente trocar uma ideia sobre as dúvidas, sobre tendências, sobre desafios que a gente encontra na mídia paga, com base na apresentação ali. E ao final desse bate-papo aqui, a gente também preparou um benefício, então a Litzer vai ter um benefício exclusivo para quem ficar até o final, e a Tractor também separou uma promoção bem legal para vocês. Beleza? Eu acho que é isso. David, fica à vontade aí para iniciar. Boa, show de bola. Bora lá então, gente. Como o Lubi comentou, a ideia é que a gente passar um pouquinho, né, sobre os nossos principais mitos e trazer alguns números do mercado de mídia paga para vocês, né? Se eu devo ou não fazer mídia paga, né? Quanto eu preciso investir para começar, né? Por onde eu descobri quanto eu preciso investir. Um guiazinho sobre qual canal eu utilizo, né? Então, para também facilitar essa tomada de decisão para vocês. Como a gente cria realmente, né, anúncios efetivos, como a gente consegue otimizar as nossas campanhas, como a gente consegue aumentar, né, a nossa taxa de conversão e, consequentemente, o volume de leads do nosso funil, né, e um pouquinho sobre gerenciamento e acompanhamento de resultados em si. Aqui, pessoal, mais a nível de curiosidade para vocês, muitas vezes a gente não imagina, né, o quão grande é esse mercado de mídia paga. A gente só ouve falar ali dos escândalos do Facebook, né, de ver os anúncios no Google, mas a gente às vezes não faz ideia do quão grande é esse mercado, certo? Esses números, eles são de 2021, pessoal. Todos são dados abertos das próprias ferramentas, tá? E aqui a gente consegue ter uma leve noção, né, do tamanho e da quantidade de dinheiro que esse mercado movimentou ao redor do mundo. Então, se a gente somar só Google e Meta, né, o nosso falecido Facebook Ads, agora é o Meta Ads, a gente tem junto mais de 300 bilhões de dólares, né? Então, é muito dinheiro que roda, né, que movimenta dentro das nossas campanhas de mídia paga. Entrando um pouquinho, gente, nos nossos mitos, né? Até muitas vezes algumas dúvidas que surgem para as pessoas no dia a dia. Um que é muito comum é que mídia paga é para qualquer tipo de negócio, né? Por mais que a mídia paga ela realmente seja muito inclusiva, por assim dizer, né? Você consegue rodar a mídia para quase qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de funil, certo? Mas tem alguns limitantes, né? Quando você tem um produto ou um serviço que você praticamente está ali vendendo com um nicho muito específico, muito pequeno, né? Por exemplo, eu só trabalho com licitação, David, meu produto é exclusivo para o governo. Mídia paga talvez não seja o melhor dos canais, né? Você pode testar, você pode tentar validar, mas normalmente não vai ser por ali que você vai vender, né? Então tem sempre que refletir se mídia paga faz sentido para o seu negócio. A gente vai entrar mais a fundo nisso mais para frente, mas esse é um mito, né, que sempre está ali no dia a dia. Um segundo ponto, pessoal, que às vezes até acaba prejudicando, né, o resultado em si, é o imediatismo, né? Mídia paga, por mais que realmente é um canal muito veloz, você consegue validar muita coisa muito rápido, não é tão de imediato, né? Se a gente colocar em comparação com o SEO, por exemplo, SEO, você vai ter um resultado a partir de 6 meses a 1 ano, né? Com mídia paga, normalmente no terceiro mês você já está mais maduro, já começa a ter resultados mais consistentes, mas não é tão de imediato, né? Pode ser que você no primeiro mês já tenha muito resultado, mas pode ser que não tenha, né? Tudo vai depender do seu aprendizado, de você conseguir acertar a mão no criativo, do aprendizado da conta em si, né? A própria ferramenta, as plataformas,
em si, elas sempre orientam. Tenha pelo menos 15 dias de aprendizado para cada campanha que você lança, deixa o algoritmo realmente entender como a sua audiência se comporta. Então, não é tão plug and play. Você realmente vai ter um período de aprendizado, vai ser rápido, mas não vai ser tão de imediato, né? Uma outra dúvida, gente, que acaba sempre surgindo também, é que investir apenas ou em Google ou em Facebook, né, no nosso Meta, é suficiente. Aqui tem muito até aquele ponto, sempre brinco com o pessoal, aquela resposta de economista, né? Depende. Pode ser que para o seu negócio, o Google faça total sentido e não tenha por que abrir o canal ali no YouTube ou no Facebook ou no Instagram ou no TikTok, porque toda a tua audiência está em search, certo? Então, eu sou uma desentupidora. Pô, search é o que você precisa, né? Não precisa abrir os outros canais. Mas, para a grande maioria dos negócios, para a grande maioria das empresas, é realmente necessário você expandir, você atuar em outros canais, até porque muitas vezes o seu canal ele corre o risco de ficar saturado, né? Muitas vezes, Google Search, por exemplo, o leilão vai ficando tão caro que se torna insustentável você continuar ali. E aí você precisa abrir realmente para outras abordagens de funil, né? Que até já casa com o nosso ponto aqui de baixo, que, não, eu só preciso de campanhas de fundo de funil. Nem sempre, né? Às vezes você realmente precisa construir a sua audiência, porque senão você fica muito refém de as pessoas estarem muito alinhadas com o seu produto ou com a sua marca. Vão ter momentos na sua empresa que isso vai acontecer, vão ter momentos que você vai precisar criar um awareness, por assim dizer, né? Você realmente vai ter que buscar pessoas que não te conhecem. E, quando isso acontece, tem que construir um funilzinho. Você vai precisar de uma rede social, certo? Fazer um anúncio ali no Meta, fazer um anúncio no LinkedIn, fazer um anúncio no Instagram, né? Para você realmente impactar pessoas que ainda não ouviram falar da sua marca e fazendo esse pessoal descer o seu funil, né? Até realmente chegar no fundo e se tornar um cliente. Um outro ponto, pessoal, que esse é o ponto polêmico, na verdade, né, ainda mais agora, com a quantidade de conteúdo que tem, nem sempre conteúdos tão de qualidade assim, é que qualquer um pode operar as contas. Operar as contas em si, né, de subir campanhas, criar a conta per se, né, criar ali um anúncio no gerenciador de anúncios do Facebook, realmente é fácil, né? As ferramentas elas são bem intuitivas. Onde que está o problema? Exige um certo know-how para que você não rasgue dinheiro, né? Porque mídia paga é muito fácil de você colocar dinheiro em coisas que não dão resultado. Então, ter a ajuda de um profissional, realmente estudar sobre, se aprofundar no seu funil, vai fazer diferença. Vai fazer com que você não rasgue dinheiro em mídia paga. Então, tem sempre que tomar muito cuidado quando vai operar. A questão de segmentação, gente. Aqui, a gente encontra muitos conteúdos, principalmente agora em 2022, tratando do aprendizado dos algoritmos, né? Então, seja ali no Google, seja no Meta, no próprio LinkedIn também, as ferramentas elas realmente estão cada vez mais inteligentes, né? Você vai encontrar materiais na internet, você vai ver as próprias ferramentas sugerindo você testar campanhas sem segmentação nenhuma. Onde que está o pulo do gato aqui? Quando você tem muito aprendizado, né? Então, você já investe há mais de 5 anos em mídia paga, você tem um pixel limpo, né? Que é o algoritmo ali do Facebook. Ele realmente tem todo o aprendizado, nunca teve nenhum problema de configuração no site, nunca teve nenhum problema de setup, de conversão, assim por diante. Pode ser que realmente funcione, né? Porque ele já conhece a sua persona. Então, nesse cenário, não precisa segmentar. O problema é que 90% das vezes esse cenário não existe, né? E aí realmente é melhor você estudar sobre a sua persona, estudar o seu ISP
para que você crie uma segmentação de qualidade. A gente vai entrar nesses tópicos de segmentação também, como criar uma audiência, né, que seja de qualidade, mas para as contas que não possuem esse histórico, não possuem esse algoritmo perfeito, por assim dizer, é recomendado que realmente segmente, que crie uma estrutura de funil ali. E um outro ponto, pessoal, que para quem está entrando no mercado agora, está começando a estudar, né, sobre esse mundo de mídia paga, é que os links patrocinados e publicações orgânicas, elas dão o mesmo resultado. Aqui, gente, por mais que pareça muito semelhante, né, o que a gente coloca ali no nosso Instagram, do que a gente coloca no gerenciador de anúncio, tem uma diferença muito grande, né? Porque o que a pessoa está consumindo organicamente é uma coisa, ela quer interagir com uma coisa diferente, ela espera uma coisa diferente do que a gente vai entregar na mídia paga, né? Na mídia paga a gente vai ser muito mais incisivo, né? Você vai realmente trabalhar uma dor ou levar uma solução, né? Você vai realmente tentar alcançar pessoas que não te conhecem, por exemplo, né? Porque sua publicação orgânica, a tendência é impactar pessoas que já te conhecem, né? Que já estão na sua página ou que minimamente interagiram com você em algum momento. A mídia paga não. A mídia paga vai possibilitar você levar isso para pessoas que nunca ouviram falar de você, né? Então tem uma diferença bem grandinha aqui. Show de bola? Se eu devo ou não investir em mídia paga, gente, e por onde eu começo, né? Como eu consigo saber quanto de dinheiro eu preciso colocar? Acho que essa é até a pergunta mais importante, né? Eu trouxe aqui para vocês esse gráficozinho, ele trata das fases de uma startup, por exemplo, né? Que muitas vezes se enquadra em fases de qualquer outra empresa, né? Como que mídia paga pode se encaixar em cada um desses momentos? Pensando na fase de ideação. Então, David, eu estou aqui pensando em abrir um escritório de contabilidade numa cidade X, né? Então, o que eu vou precisar fazer? Identificar qual é a minha persona, para quem que eu quero vender. Então, quero vender para pequenas empresas. Só vou trabalhar com pequenas empresas, vou entregar só uma solução de emitir as DARFs e fazer ali o livro caixa, e é isso. O que você pode utilizar a mídia paga? Para validar se essa sua persona, né, se esse seu ISP realmente tem essa dor, tem essa demanda. Então, você pode utilizar a mídia paga para acelerar esse processo de pesquisa de mercado, por assim dizer, né? Uma vez que você conseguiu desenhar alguns ISPs, conseguiu validar algumas personas, você vai ali para uma fase de pré-market fit, por exemplo, onde agora eu tenho esse produto, tenho essa solução, né? E eu quero testar o quão aberto as minhas personas, né? O meu ICP está a meu preço, por exemplo. Então, vou testar vários anúncios, várias abordagens, brincando aqui com o meu preço, ou brincando com as dores que eu consigo resolver, né? Para eu vou tentar descobrir qual é o meu melhor canal de aquisição, né? Ou qual é a melhor abordagem que eu posso utilizar e qual é o preço, né? A sensibilidade, a elasticidade que a minha audiência tem, né? Em relação ao preço que eu estou cobrando. Mídia paga consegue te ajudar também, né? Porque a velocidade de aprendizado ela é altíssima. É o que eu comentei um pouco antes aqui. Não vai ser plug and play, mas em um mês de campanha você aprende muita coisa, né? Minimamente você sabe o que não fazer. Então você consegue encaixar muito bem mídia paga nesse cenário. Uma vez que você já tem o seu negócio estruturado, que já realmente está, né, vendendo, já está num período de tração, é o momento de investir de verdade ali em mídia para tracionar os seus canais de aquisição, né? Então, é onde você vai colocar mais investimento, seja num Google, seja num Meta, seja num LinkedIn da vida, para tentar aumentar a sua captação, né? Realmente construir um canal de aquisição consistente e
que possa te gerar uma receita previsível. E como que a gente descobre, pessoal, quanto é necessário? Eu trouxe para vocês dois modelinhos aqui, né, dois exemplos. O da esquerda é em relação ao gerenciador de anúncios do Meta, o da direita é o Keyword Planning do Google. Ambas ferramentas são ferramentas gratuitas, tá? E dentro delas, aqui no caso do Meta, por exemplo, você consegue, sem precisar lançar uma campanha, sem precisar realmente criar toda uma estrutura, validar se o seu orçamento é necessário ou não, né? Você vai ali colocar os interesses, colocar as audiências que você acredita que estão alinhadas ao seu produto ou ao seu serviço, colocar a região, né? Então, eu quero anunciar somente em São Paulo, por exemplo, e eu tenho R$ 450 disponíveis, né? Fiz as minhas contas e vi que eu posso colocar esse dinheiro sem me comprometer. Será que é suficiente? Então, colocou tudo ali, né? R$ 450 divididos, né, por 30 dias, teríamos algo na casa ali de R$ 15 por dia, né? Então, com essa verba, você alcançaria diariamente, né? Isso aqui, a própria ferramenta te traz, cerca de 1.000 pessoas a 3.000 pessoas, com uma estimativa, tá, pessoal? Aqui frisando que realmente é uma estimativa, pode ser mais, pode ser menos, né? Mas teria na casa entre 17 a 49 cliques no link que você está patrocinando. Então, você poderia levar para o seu site entre 17 a 49 pessoas. Com isso, você já consegue... Opa! Com isso, você já consegue ter uma noção se é suficiente ou não para rodar campanhas, né? Se você vai conseguir validar realmente se a sua abordagem é interessante, se você consegue, dentro desse volume de cliques, ter conversões no seu site, então já fica mais fácil de sentir o mercado. No Google, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. O que vai mudar? As campanhas de search, elas funcionam por CPC, né, que é custo por clique. Como que você pode estimar se o seu orçamento, né, se os seus R$ 450 serão suficientes? Primeiro, você vai precisar fazer um exercício, né, uma reflexão em cima do seu produto ou do seu serviço, de idealizar quais seriam os termos de pesquisa, né, a maneira como o seu cliente ideal pesquisaria. Então, supondo que você é um advogado, né, e você quer imprimir seu anúncio para pessoas que estão procurando por advogado criminalista, como uma pessoa vai pesquisar por isso, né? Qual é a intenção de busca dela? Então, uma vez que você fez esse exercício, né, e mapeou esses termos de pesquisa, por assim dizer, você vai colocar aqui no Keyword Planner, ele vai trazer para você qual é o custo, qual é a média de buscas que essa palavra tem, qual é a concorrência, né? E em cima desse CPC, você consegue estimar se você consegue entrar nesse leilão ou não, né? Porque, eu tenho 450, são R$ 15 por dia. Se eu vejo que as palavras-chave, né, elas estão custando mais de R$ 15 o clique, não consigo entrar nesse leilão. Vou precisar colocar um pouquinho mais de verba, vou precisar investir um pouco mais. Mas não, David, elas estão ali abaixo de R$ 5, já dá para começar, né? Tem que ter em mente que os resultados eles vão ser um pouquinho mais lentos, você vai ter um período de aprendizado maior, porque o volume, né, de cliques, o volume de sessões, ele vai ser pequeno, mas você já consegue entrar no mercado, já começa a conseguir, né, a validar algumas hipóteses. E eu trouxe para vocês, gente, o exemplo aqui do Meta e do Google, mas isso é para todas as ferramentas, tá? Você consegue fazer isso daqui no LinkedIn, você consegue fazer isso daqui no Twitter também. Todas as ferramentas possibilitam esse levantamento de estimativa de custo.
O que eu trouxe aqui para vocês, gente, que é muito importante sempre ter em mente, tá? Porque, como eu falei ali antes, é muito fácil gastar dinheiro em mídia paga, né? O que você colocou ali de orçamento, a ferramenta vai consumir. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar de perto, né? E alguns benchzinhos para vocês terem em mente. Se você trabalha com um produto, né, ou um serviço que possui receita recorrente, então assinatura, por exemplo, né, ou a própria contabilidade que você paga todo mês, tem MRR ali, o seu CAC, né, que é o seu custo por cliente, né, o seu custo para adquirir um novo cliente, ele não pode ultrapassar 3 vezes o valor do seu ticket médio. Então, se o seu ticket médio é 100, você não pode ter um CAC superior a 300, porque muito provavelmente você vai estar com um risco maior de ter prejuízo. Às vezes vai ultrapassar, tá, pessoal? Às vezes a sua estratégia vai permitir que ultrapasse desse CAC, né? Mas no cenário ideal é sempre bom tentar manter a 3 vezes, né, o valor do seu ticket médio. Se você tem um e-commerce, é sempre interessante ter um ROAS acima de 10. Então, o ROAS você vai basicamente pegar o seu valor, o valor que você teve de receita, dividir pelo seu investimento. Se for acima de 10, está perfeito, está saudável, né? E aqui, no caso do ROI, onde você tira os valores de investimento em marketing em geral, você tem que sempre avaliar da seguinte maneira. Um ROI saudável, ele vai ser um ROI 3, né? Que significa que você está tendo, para cada R$ 1 investido, você está tendo R$ 3 de lucro, por assim dizer. Se você tem um ROI acima de 3, significa que você pode investir mais em mídia, né? Você pode tentar aumentar a sua receita, você pode tentar aumentar os seus resultados. Vai depender da sua estratégia, obviamente, né? Então, não, David, eu quero ter mais margem, eu quero ficar de uma maneira segura, por assim dizer, né? Tudo bem. Mas caso você esteja com um ROI 6 em cima do investimento em mídia, tem espaço para você tentar crescer um pouquinho, vai diminuir o seu ROI, mas vai aumentar a sua receita. Aqui, gente, de uma maneira bem resumida, né, do quanto eu devo investir, quanto eu posso alocar em mídia paga, é muito uma questão realmente financeira, tá? O que você vai avaliar? A demanda e o seu mercado. Então, se existem buscas, se existe realmente interesse, né, pelo seu produto, e o porquê a questão do mercado aqui. Você pode estar num mercado muito competitivo, certo? Onde tem players muito grandes. Provavelmente, o seu leilão vai ser absurdo. Então, talvez não faça tanto sentido entrar. O seu custo de venda. Então, se você tem um custo de venda muito grande, que não te possibilite, né, reduzir tanto a sua margem, talvez também possa pesar, porque no final de tudo, você precisa ter lucro, né? Então, pensa que você vai estar colocando um certo investimento na mídia, você vai ter os seus custos com a sua equipe comercial ainda, né? Ou de manutenção do seu site, ou de logística em si, outros custos envolvidos. Então, tudo isso precisa entrar na sua DRE. Você precisa avaliar se realmente no final do dia todas as vendas que você fez através de mídia paga estão colocando dinheiro no seu bolso de verdade. Tá? É muito importante avaliar, porque é isso que vai permitir você alocar mais investimento dentro dos canais de mídia. Como que a gente pode escolher, pessoal, qual é o meu melhor canal, né, para investir em mídia paga? A gente aqui tem alguns conceitos chaves, né?
Mais tarde vocês vão dar uma olhadinha que vai fazer sentido o porquê desse exercício. Então, o que a gente vai precisar sempre refletir? Qual é o tipo do meu negócio? Como funciona a minha demanda? Se o valor do meu produto ou do meu serviço ele é visual, né? E o tipo do meu funil. Então, tipos de negócio. Eu estou vendendo para outras empresas ou eu estou vendendo para o nosso B2C, né? Que seria nosso consumidor final, a pessoa física, por assim dizer. Cada mercado ele trabalha de um jeito diferente, ele tem comportamentos distintos. Então, ter essa clareza vai te ajudar na tomada de decisão. O tipo de demanda, né? O teu telefone ele toca, as pessoas estão indo atrás do seu produto, estão indo atrás do seu serviço, né? É uma demanda puxada, então você não precisa de muito esforço para que as pessoas venham atrás da sua solução, ou é uma demanda empurrada, né? Você está levando essa solução para pessoas que ainda não sabem que precisam disso, né? Que elas ainda não sabem que têm essa dor. Isso também vai influenciar. E a capacidade das pessoas, né, identificarem o valor em cima do seu produto ou do seu serviço. Isso daqui, gente, demonstra para a gente como que normalmente funciona, né, a psicologia do consumidor. Quão mais fácil é do consumidor racionalizar em cima do teu produto ou do teu serviço, né, de encontrar razões para comprar, para adquirir, né, ou contratar esse serviço, maior é o valor que ele enxerga nessa solução. Então, se logo de cara o seu consumidor, né, o seu cliente, consegue elencar os ganhos que ele possui ao contratar o seu serviço ou ao comprar o seu produto, maior é o valor agregado que ele vai enxergar no seu produto. Se ele não tem clareza do porquê ele precisa dessa solução ou porquê ele quer comprar esse produto, menor é o valor que ele vai enxergar, né? E o porquê que é importante a gente fazer esse exercício, gente? Pensando em mídia paga, você sempre vai precisar se justificar, né, para o usuário. Então, você sempre vai anunciar de modo que ele fique com muita certeza do porquê ele precisa disso, né? Por que me despertou esse desejo? Até utilizando a própria Tractor como exemplo para vocês. Nós somos uma agência que opera mídia paga, né? Esse é o nosso trabalho no final do dia. Mas não é essa a solução que a gente entrega, né? O que nós resolvemos? A gente resolve as dores que você está tendo no seu funil de aquisição. Então, eu vou te entregar leads mais qualificados, né? Eu vou possibilitar que o seu comercial não tenha tanta dor de cabeça tentando vender para pessoas que não têm interesse no seu produto, né? Eu vou colocar mais receita no seu bolso. Então, eu estou solucionando suas dores. E é isso que eu vou comunicar, né? Se você é um advogado, por exemplo, você vai anunciar, cara, eu vou te trazer segurança durante o seu julgamento, né? Eu vou evitar que você precise pagar multas abusivas ou alguma coisa do gênero. Sempre você vai levar a solução que você entrega, para que você facilite esse processo do usuário, para que quando ele for racionalizar em cima do porquê que eu vou contratar isso, fique fácil dele elencar razões, né? Porque se quando ele for fazer esse exercício, ele não conseguir pensar quase que de imediato do porquê ele precisa dessa solução, muito provavelmente ele não vai ver valor no seu produto ou no seu serviço. E por que a gente faz esses exercícios, pessoal? Essa matriz que vocês estão vendo é a nossa matriz de demanda, valor e funil, né? Esse material ele é de autoria aqui da Tractor. Depois vocês vão ter acesso ao linkzinho, tem toda uma explicação de como construir, como identificar, né, o seu funil de aquisição. Mas aqui a gente construiu para facilitar nessa tomada de decisão de qual mídia utilizar, né? Aqui, como exemplos, a gente trouxe o Google e o Meta Ads, né? Facebook e Instagram.
mas a lógica funciona para praticamente todos os canais de mídia que envolvem social, né? Que seria ali um LinkedIn, seria um Twitter, né? Seria um TikTok. Então, a lógica, no final do dia, acaba sendo a mesma. Então, por exemplo, David, meu negócio é um B2C, então, vendo para pessoas físicas, vendo para o consumidor final, a minha demanda ela é puxada, então as pessoas já conhecem o que eu vendo, né? Elas já sabem que precisam daquilo ali. O meu produto, ele é fácil de representar valor, então eu sou um B2C que vendo roupas femininas. Então, quando eu coloco a foto de alguma peça, a pessoa já consegue identificar se ela precisa ou não daquela peça de roupa, né? Ela consegue elencar razões, tipo, pô, esse terninho aqui vai ficar legal para eu ir para o trabalho, por exemplo, certo? Então, é fácil de associar valor agregado. O meu funil, ele é de que tipo, né? Qual é a complexidade? Então, aqui, ele é low touch. O que é um funil low touch, né? Low touch é praticamente todo e-commerce, onde você não precisa interagir com a pessoa que está vendendo, né? Você pode simplesmente acessar o site ou o aplicativo e comprar. Então, é um funil low touch, você não precisa tirar dúvidas com o vendedor, você não precisa passar por toda uma fase de negociação, por assim dizer, né? Então, é muito mais fácil de chegar ali até a compra. Nesse cenário, faz muito sentido eu anunciar no Google Shopping, por exemplo. É porque a pessoa vai pesquisar ali no Google por terninho para o trabalho. Eu vou exibir um anúncio de imagem para essa pessoa, né? Vai aparecer no shopping. O terninho, de bater o olho, eu já vou conseguir validar, pô, gostei desse terninho, faz sentido para mim, por XYZ, vou comprar. Entrei no site e comprei, né? É um pouco diferente da lógica de um produto que as pessoas ainda não conhecem, né? Então, eu também vendo para um cliente final, por exemplo. Então, aqui, estou vendendo ali para uma pessoa física, mas ainda não conhecem o meu produto, né? Então, eu estou vendendo um curso de finanças, por exemplo, né? Onde eu vou ensinar as pessoas a investirem na bolsa de valores. Relativamente fácil da pessoa associar, né, valor. Então, pô, vou comprar esse curso porque vou conquistar a minha liberdade financeira. Então, fica evidente, né? Você consegue transmitir isso em um vídeo simples, né? Um videozinho curto. A gente tem a Empíricos fazendo isso há vários meses, né? Só que o funil já é diferente. Na grande maioria das vezes, né, as pessoas não compram um curso de 2.000, 3.000, 4.000 reais por impulso. Elas vão querer negociar, elas vão querer entender, né, se realmente a qualidade desse curso é boa. Então, para esse cenário, né, vamos supor que seja um funil high touch, onde a pessoa aqui vai deixar o lead dela, né, vai deixar o contato, e a equipe comercial dessa empresa vai entrar em contato. Então, vai explicar como que funciona o curso, quais são os benefícios, métodos de pagamento, vai realmente trazer a segurança, né, para a pessoa de que, com isso, você vai conquistar a sua liberdade financeira. Então, já é um funil diferente. E como a pessoa não sabia que ela precisava dessa solução, né, ela não estava procurando pela liberdade financeira dela. Como que eu vou levar isso para essa pessoa? Através de alguma mídia que esteja associada a alguma rede social. Então, aqui pode ser o Facebook, o Instagram, pode ser um TikTok, pode ser um LinkedIn também, né? Então, você vai conseguir levar até a pessoa essa solução, porque ela não estava procurando por isso, né? Então, a gente tem essas nuances que cada negócio, né, vai possuir. Beleza, gente? E, David, como que eu crio, né, uma estrutura de campanha ou uma estrutura, né, ali de anúncios que realmente seja efetiva, né, que vá me gerar resultados de verdade? Aqui, pessoal, pensando até naquele exercício que a gente fez,
Normalmente você tem dois caminhos para começar a planejar a sua estrutura de campanhas. Você pode ter uma estrutura que venha de baixo para cima, pensando numa estrutura de funil. Então, as pessoas já conhecem o meu produto, já entendem o valor que ele possui, né? Já sabem os benefícios que ele traz. E você realmente precisa de um resultado mais imediato, né? Você consegue, logo de cara, já anunciar para a palavra terninho para o trabalho, por exemplo, que a pessoa vai visualizar e comprar. Então, essa pessoa já está no fundo do seu funil, ela já tem uma intenção de compra clara, né? Então, se o seu produto, o seu serviço possibilita esse tipo de estratégia, né? As pessoas já sabem que precisam dessa solução e buscam por ela, você pode criar uma estrutura que já atue direto no fundo do funil, né? Aqui é o que a gente falou lá no início, pessoal. Funciona, é sustentável, talvez não seja sustentável no longo prazo. Eventualmente, você vai precisar criar campanhas de topo, vai ter que alcançar pessoas para fortalecer a sua marca, vai ter que criar sua própria base de leads para ir aquecendo e converter depois, mas de imediato você já pode começar trabalhando o fundo de funil. E temos o cenário onde as pessoas não conhecem a sua marca, não conhecem o tipo de produto ou a solução que você entrega, né? Então, para você conseguir fazer com que pessoas comprem o seu produto, você vai ter que realmente criar um funilzinho bem bonitinho. Então, vai ter que criar um awareness, né? Você vai precisar conquistar a confiança dessas pessoas e levar o porquê a sua solução ela é disruptiva de verdade, né? O porquê que a pessoa precisa disso. Então, vai ter que construir toda uma audiência de impacto. Então, público completamente frio, vai fazer esse pessoal descer no seu funil. Então, como que eu faço as pessoas descerem no meu funil? Eu vou entregar alguma coisa em troca para ela. Então, eu impactei lá com aquele primeiro anúncio, onde eu falava os benefícios do meu curso de liberdade financeira. O que eu vou entregar para esse pessoal aqui no meio do funil? Posso entregar um e-book, por exemplo, para as pessoas que engajaram com o meu anúncio ou que chegaram até a minha LP, né? Então, tá aqui uma palhinha do que você vai aprender nesse curso, né? Tá aqui um material rico que você pode consumir que vai te deixar com um gostinho de quero mais, né? E uma vez que as pessoas começaram a engajar, começaram a consumir também esse material rico, esse conteúdo que você compartilhou, você leva elas para o fundo do funil. Então, você já viu que o meu conteúdo ele é de qualidade. Vamos comprar. Né? Tá aqui 10% para a sua primeira compra. Ou tenho somente mais 50 vagas desse curso. Se você não comprar agora, tu vai perder. Então, você vai construindo realmente um funil de aquisição dentro da mídia paga. É mais lento, né? Não vai ser tão imediatista quanto a pessoa que está vendendo o terninho. Né? Porque você colocou o terninho, vendeu o terninho. Aqui você vai gerar o desejo. Então, tem um tempo, né, de maturação um pouquinho diferente. E você percebe uma diferença entre custo das duas estratégias? Uma é mais cara, a outra é mais barata? Sim, na verdade, bem, bem expressiva a diferença. Quando você precisa aquecer, né, uma audiência que ainda não conhece seu produto, não conhece sua solução, você vai ter muito, não vou dizer muito, mas pode ser que não seja muito investimento, né, mas você vai ter toda uma linha de construção de audiência sem ter nenhum retorno de imediato. Então, o seu CAC muito provavelmente vai ser maior, né? Talvez o seu break-even ali, né? Você conseguir alcançar, né? Recuperar o valor investido também vai ser prolongado. Então, essa é a principal diferença. Você vai realmente investir para colher os frutos daqui determinado período de tempo, né? Enquanto na outra solução, teoricamente, você já começa a vender do dia 1, por assim dizer.
Boa. E como que a gente constrói, pessoal, uma hierarquia de audiências, né, de qualidade? Aquilo que a gente falou lá no primeiro tópico, né? Como eu realmente criei uma conta do zero aqui, David, meu algoritmo não tem aprendizado nenhum. Como que eu vou construir uma audiência de qualidade? Né? A gente vai criar vocês vão ver que a gente tudo aqui relaciona a funil, né, pessoal? Mas a gente vai criar um funil de audiências também. Então, eu vou começar por um público de interesses, né? Não tenho base, não tenho nada, só sei o que a minha persona gosta. Vou trabalhar em cima dos interesses que essa pessoa teria, né? Então, comecei a rodar anúncio, já vejo que tem pessoas engajando, né? Aumentei ali curtidores na minha página do Facebook, aumentei meus seguidores no Instagram, vi que o meu engajamento no Instagram, né, em algumas postagens, ele melhorou também. Vou criar um lookalike dessas pessoas, né? O lookalike é basicamente falar para o Meta Ads: olha, Meta, eu tenho esse pessoal aqui que está interagindo com a minha marca, quero que você procure pessoas que são semelhantes a elas. Então, quero que procure pessoas que tenham esse comportamento aqui. O Meta vai fazer isso, né? Então, uma vez que você construiu essa audiência, a tendência é que você já comece a levar mais gente para o seu site, né? E aí, dentro do site, você vai identificar que determinado cohorte de usuários vai ficar mais tempo no seu site, vai consumir mais conteúdo, né? Vai acessar mais páginas. Então, você pode criar um lookalike das pessoas que ficaram mais tempo no seu site, né? Porque, teoricamente, se a pessoa ficou 2 minutos no site, ela deve ter consumido mais conteúdo do que a pessoa que ficou 10 segundos. Então, esse é um lookalike que também enriquece, né, a qualidade da sua audiência. Lookalike de remarketing, né? Então, pensando que no nosso site, teremos páginas específicas. Eu tenho a minha home, mas eu tenho uma página de planos e preços, né? O usuário que chegou até planos e preços, ele demonstrou um interesse maior também, né? Ele realmente foi até a boca do gol, por assim dizer, né? Ele ficou interessado em saber quanto custa, em quais planos ele pode contratar. Então, também é um lookalike mais de qualidade. Aqui, pessoal, a gente já começa a entrar em audiências mais quentes, né? Pensando em topo de funil. Então, eu já comecei a ter resultados, David. As pessoas estão chegando, né, de fato, até o meu site e estão convertendo. Então, eu posso criar um lookalike dos meus leads, né, de todo mundo que converteu no meu site. Independente desse lead ter sido qualificado ou não, ele foi um lead, né? Eu quero que o Facebook, que o Instagram busque pessoas que convertam no meu site. Então, vou falar para a ferramenta criar essa audiência. Lookalike de MQL. MQL, pessoal, é aquele lead que está bem alinhado à sua persona ou ao seu ISP, né? Então, a equipe de marketing validou, né? Tipo, isso daqui está perfeito, é o que eu desenhei, é essa pessoa aqui. Então, já é um lead mais quente, né? Então, se a gente puder levar isso para o Meta também, facilita na hora dele buscar padrões de comportamento. Então, quero que você procure, Meta, por pessoas que possuem esse mesmo padrão de comportamento que os meus MQLs, né? E, tenho aqui um público que é já muito mais quente, que é o nosso lookalike de SQLs, que são aqueles leads que realmente chegaram até a boca do gol com o comercial, né? Que o comercial falou: olha, gente, esse lead aqui está qualificado, perfeito para eu vender. Então, você já cria, né, essa hierarquia ali para o Meta de falar para ele: olha, prioriza essas audiências aqui. Porque se você conseguir criar campanhas que realmente estão trazendo mais SQLs, é o que o seu comercial precisa. Então, consequentemente, você vai aumentar a sua receita. E, por fim, pessoal,
mas ela acaba sendo, né, um dos lookalikes mais quentes, mas demora um pouquinho mais para a gente conseguir utilizar de verdade, é o lookalike da nossa base de clientes. Então, eu já tenho clientes que estão aqui comigo há mais de um ano, por exemplo, né? Eles já a gente começa a enxergar um LTV, né? O nosso lifetime value. Então, eu sei que esse tipo de cliente aqui, eles vão me trazer tanto de receita durante o período que eles ficarem comigo. É muito válido levar essa informação para o método, porque você vai otimizar em cima do que está te colocando dinheiro no bolso de verdade, né? Então, em cima de quem realmente comprou a sua empresa, de quem está ali com você já há um bom tempo, né? E está te gerando receita. Então, quando a gente consegue criar essa estrutura de audiência para topo de funil, você já não precisa criar aquelas campanhas completamente a esmo, né? Você vai estar alcançando novas pessoas, buscando novos usuários que nunca ouviram falar da sua marca, mas com inteligência, né? Você já vai estar falando, olha, Meta, você vai procurar uma pessoa que nunca ouviu falar de mim, mas eu quero que ela tenha esse comportamento dos meus clientes que me entregam o maior LTV. Então, já é uma audiência muito mais qualificada, né? Uma coisa legal que esse funil mostra também é que quanto antes você começar e quanto antes você deixar tudo configuradinho, seus eventos, suas conversões, mais tempo o Facebook, o Meta Ads vai ter para aprender sobre quem é seu público, né? Então, mesmo que você não comece com investimento alto, quanto antes você começar, você vai conseguir ter mais resultados ali no médio prazo, né? Exatamente, exatamente. Isso até a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas é muito importante, pessoal, configurar eventos de conversão, né? Nem que sejam eventos mais básicos, né? Pode ser um clique no botão do site, mas você já está dando um cheiro ali para a ferramenta de que maneira ela precisa otimizar, né, a entrega. No nosso caso do Google, pessoal, o Google ele funciona um pouquinho diferente, né? Pensando aqui em Google Search, na ferramenta de pesquisa mesmo. É possível colocar toda aquela estrutura de audiências? É possível, né? Você consegue criar bases de lookalike dentro do Google Search também. Não é tão eficaz, né? Acaba não trazendo o mesmo resultado que você gera ali no Meta. O que a gente pode fazer dentro do Google que vai aumentar, né, a nossa probabilidade de ter bons resultados? A maneira como a gente vai idealizar e construir os nossos termos de pesquisa, né, as nossas palavras-chave. A gente tem praticamente duas divisões, né, que é a maneira que trabalhamos aqui na Track. Temos a frente de shorthead, então são aquelas buscas certeiras, por assim dizer, né? Então, usando o nosso exemplo, terninho para o trabalho. Então, ela tem ali mais de 3 palavras? Até tem mais de 3 palavras, mas ela tem uma intenção de compra muito clara, né? Quero comprar meu terninho para o trabalho, né? Então, ou até mesmo ter coisas de branding. Vou pesquisar pela Lixter, que eu quero a solução da Lixter, né? Ou vou procurar por ferramenta para otimizar a conversão, né? Então, você tem uma intenção muito clara de busca ali, e temos os nossos termos mais long tail, né? Que aí são aquelas buscas um pouco mais amplas, por assim dizer, onde você sempre brinca você vai comendo pelas beiradas, né? Então, a pessoa que pesquisou por como aumentar as conversões no meu site, ou modelos de terninho para o trabalho, né? Você acaba indo para uma frente que a pessoa ainda não tem aquela intenção tão clara do que ela quer, né? Ela ainda não tem aquela certeza que precisa dessa solução, mas ela já está buscando algo do gênero, né? Então, sempre que for construir as campanhas, é interessante separar. Crie campanhas específicas para esses termos que possuem uma intenção clara de compra, né? E uma outra campanha desses que são mais long tail, que são termos não tão
de alta conversão, por assim dizer. Porque onde que vai estar a sua otimização aqui? Os termos de intenção clara, eles terão uma taxa de conversão maior, certo? Então, eles te trarão um maior resultado. Porém, talvez eles não tenham o maior volume de pesquisa existente, né? Em contrapartida, esses termos mais amplos, né, que são mais long tail, eles não terão uma taxa de conversão tão alta, mas eles geram muitas impressões, né? Eles vão disparar seu anúncio muitas vezes. Então, consequentemente, eles vão comer muito mais orçamento. Então, a ideia é realmente separa, cria uma campanha específica para o que converte, cria uma dessa de long tail com um pouquinho menos de verba, talvez, né, para você testar, descobrir o que converte de verdade, e dentro dessa campanha long tail, vai identificando os termos de alta conversão e vai jogando para sua campanha de alta conversão, né? E aí, assim você otimiza para não ter todo o seu orçamento sendo consumido por uma palavra-chave que não gera conversão nenhuma. Show de bola. Aqui, gente, trazendo um casezinho para exemplificar para vocês, até alinhado, né, com o exemplo que a gente tinha utilizado, a Pro Educacional. Eles vendem cursos para certificação financeira. Então, o pessoal que quer tirar um CFP, por exemplo, né, que é para poder ser um assessor de investimento de bolsa de valores, por exemplo, precisa dessa certificação. Então, é um negócio meio que bem específico, né? E às vezes você precisa levar até os usuários essa solução. E com eles, a gente utilizou uma otimização, né, de investimento. Então, bem alinhadinha aquilo ali que a gente passou, foi colocando mais verba nas audiências mais quentes, colocando mais verba nas campanhas de alta conversão, segregando muito bem elas para não ter nenhum ralo financeiro, e fomos testando canais, né? Então, aqui a gente tinha campanhas no Meta, tinha campanhas no Google, tínhamos campanhas no LinkedIn também, e com isso a gente conseguiu aumentar em 620% o volume de leads, né? E com isso a gente aumentou também o faturamento da empresa. Então, às vezes até essas pequenas otimizações, né, que não exigem uma criatividade muito grande, você não precisa idealizar uma super campanha, já vai fazer seu resultado melhorar bastante, né? Você não precisa de um publicitário, por assim dizer. Você precisa otimizar para que seu dinheiro não seja gasto de uma maneira não otimizada. Aqui, gente, também é um conteúdo de autoria própria, que serve para otimizar, né? Como você consegue otimizar seu investimento para que o seu investimento na mídia paga, né, seja sustentável para o seu negócio. Então, basicamente, a gente tem 4 cenários, né, onde eu posso ter, pensando aqui no nosso eixo Y, né, que seria o CPL, nosso eixo X, nosso volume de leads, né? Então, eu tenho um cenário onde eu estou tendo uma redução de CPL e um aumento de leads. Esse é o cenário ideal, né? O que a gente sonha, nem sempre é o que acontece. Mas supondo que, estou nesse cenário, meu custo por lead caiu, estou gerando aqui mais leads, né? O que eu preciso fazer para otimizar as minhas campanhas? Basicamente, você precisa descobrir o que funcionou para replicar, né? E onde você vai olhar? Se você teve algum teste de copywriting, se, né, o seu leilão, né, o seu bid, ele teve alguma oscilação muito grande, saiu um player do meu mercado, por conta disso, o meu leilão ficou mais barato, estou imprimindo mais vezes e, consequentemente, aumentei meus resultados, né? Ou, eu fiz uma otimização na landing page aqui, David, comecei a utilizar a leads, aumentei o meu volume de conversões, logo caiu o meu custo, então estou no meu cenário ideal, show de bola, vamos colocar dinheiro aqui para gerar mais resultado, né? Mas temos cenários onde
eu vou aumentar o meu volume de leads também, porém, aumentando o meu CPL, né? Aqui, pessoal, entra muito aquilo que a gente conversou de avaliar o quão saudável, né, está sendo essa movimentação. Porque é o cenário mais comum. Normalmente, quando eu vou rampar uma conta, né, o meu custo por lead vai encarecer, porque eu estou colocando mais dinheiro na ferramenta, né? Então, consequentemente, o meu rendimento marginal será menor, né? Ele vai ficar mais caro. Mas a gente tem uma tolerância do quão mais caro pode ficar, né? Por isso que eu preciso sempre estar analisando minha DRE para ver se eu não estou comendo a minha margem, né? O quanto aumentou do meu CAC no final do dia, né? Se ainda está saudável para o meu negócio. Quando acontece esse cenário, né? O que eu posso fazer para tentar diminuir o meu CPL? Posso tentar otimizar os lances da ferramenta. Então, estava aqui com uma otimização de maximizar a conversão, vou colocar para um CPA desejado, né? Vou tentar colocar uma trava de custo por lead aqui, porque fica insustentável para mim pagar o que eu estou pagando hoje, né? Eu posso analisar se eu não aumentei muito o budget, né? Tem uma regrinha, isso tanto para o Google, para o Meta, o TikTok também, a gente já reparou que acontece isso quando aumenta muito o investimento. Quando você sobe, né, em um único dia, mais do que 30% da sua verba diária, a ferramenta acaba perdendo um pouquinho o aprendizado. E quando ela perde o aprendizado, ela começa a testar, né, os lances para ver como o leilão vai se comportar. E quando isso acontece, o seu custo tende a aumentar, porque a ferramenta começa a fazer você pagar mais caro pelo mesmo leilão que você já estava competindo antes. Então, sempre que vai aumentar a verba, aumentar no máximo 30% ali, né? Aumenta 30%, deixa passar um dia, depois aumenta de novo, né? Não faz essa rampagem toda de uma vez, porque faz a tua conta perder aprendizado. Copywriting. Então, às vezes, né, pessoal, a gente acaba montando a conta, colocou alguns anúncios ali e nunca mais olha para os anúncios. Então, de tempo em tempo, é sempre importante revisar, ver se você não pode testar uma nova dor, né, testar ali uma nova abordagem, porque o copy, tanto para o Google quanto para Meta, TikTok e afins, vai fazer uma diferença muito grande, né? Você consegue, às vezes, chamar muito mais a atenção do seu usuário simplesmente pela maneira como você construiu esse criativo, né? Construiu esse anúncio. Então, vale a pena revisar, vale a pena testar. Isso pode ajudar também a diminuir o seu custo por lead. Aqui no cenário do Google, tem que ver se as suas palavras-chave estão gerando conversão, né? Às vezes, o termo de pesquisa, né, a palavra-chave que convertia muito no mês passado, pode não converter esse mês, né? Os usuários, né, o consumidor, ele troca de comportamento de tempos em tempos. Então, a maneira como eu pesquisava ano passado é diferente da maneira como eu pesquiso esse ano. Então, sempre bom avaliar para ver se as palavras-chave ainda estão convertendo, se não, precisa dar essa otimizada também. Regiões, né? Aqui é um ponto bem sensível também. Então, eu estou anunciando para o Paraná inteiro, né? Ou para o Brasil como um todo. Terão regiões onde o meu resultado vai ser muito melhor e regiões onde not so much, né? Onde eu vou imprimir bastante, as pessoas vão clicar e não vão converter. Então, é importante você fazer essa análise no micro detalhe mesmo. Então, pegar o Analytics, né? Avaliar quais são as cidades, quais são as regiões ali que os seus anúncios mais apareceram, né? Mais imprimiram, e ver como se comportou a conversão. Porque, com certeza, vocês vão reparar que vai ter uma região específica que tem muito clique e que nunca converteu, historicamente. Vocês nunca fecharam um único cliente naquela região. Então, pô, vamos cortar fora essa região, né? Por alguma razão ela não converte. Vamos otimizar para que realmente a nossa verba vá para as regiões que geram resultado. Demografia, né? Então,
o que, na grande maioria das vezes, a gente também faz? Vou deixar todo o range de idade aqui para ver qual melhor converte. Só que, às vezes, você já sabe que a sua persona vai estar ali entre 35 a 45 anos, por exemplo. Né? Você sabe que quem compra seu produto, quem contrata o seu serviço, está nesse range de idade. Então, vale a pena avaliar, conferir como está se comportando. Se você validar que realmente quem mais compra está nesse cohort de idade, vamos negativar o restante. Né? Isso também pode fazer com que entregue mais anúncio para essa idade específica e, consequentemente, melhore a sua taxa de conversão também. E a higienização. Né? Aqui, pensando no Google, pessoal, até esse é um exercício divertido de fazer, porque sempre vai ter infinitos absurdos. Né? As pessoas pesquisam por muita coisa aleatória e às vezes imprimem os anúncios ali, então vale a pena passar aquele pente fino e sair negativando o termo de pesquisa bêbado. Isso otimiza bastante as contas, né, e o nosso resultado. Temos um cenário, e esse é o mais tenebroso que existe, gente, que é quando a gente está com menos leads e o nosso custo por lead está exorbitante. Aí tem que realmente colocar uma lupa em cima e conferir tudo que foi feito, né? Pô, eu tive alguma alteração, qualquer alteração na minha conta que possa ter ocasionado isso? Eu mexi em orçamento, eu mexi em estratégia de lance, eu mexi na minha landing page, né? Eu troquei as palavras-chave, eu troquei meus criativos, o que eu fiz que desandou o negócio aqui? Tem que realmente fazer esse exercício, essa reflexão, para tentar desfazer essa bagunça, tá? Análise de competição. De tempos em tempos, terão novos players que vão entrar no mercado, então isso vai encarecer, né? Muitas vezes nem são concorrentes seus, né? Para quem está investindo já em mídia paga, deve ter sentido que esse mês ficou muito mais caro, né? Ali, setembro e outubro encareceu horrores por uma situação que está completamente fora do nosso controle, né? São as eleições. Teve muito dinheiro que entrou no leilão do nada. E daí, a mesma audiência que compra um tênis na Nike é a audiência que precisa ir votar, né? Então, ela ficou mais cara. Isso vai influenciar nos resultados da nossa conta também. Analisar a palavra-chave, né? Avaliar o nosso quality score. O que é esse quality score? O quão relevante, né? O meu anúncio ou a minha LP está sendo para as pessoas que estão pesquisando por essa palavra-chave. Então, meu anúncio tem a palavra-chave ali, né? Está alinhado com a busca dessa pessoa. Quando a pessoa clica no meu anúncio e eu levo ela para a minha página, né, para o meu site ou para a minha LP, eu estou falando da mesma coisa que estava no meu anúncio? Porque às vezes a gente acaba esquecendo e levando para uma página que não tem nada a ver com o que estava no anúncio. O usuário não vai ficar feliz, ele vai voltar, ele vai fechar, não vai realizar nenhuma ação de verdade ali, isso vai jogar a qualidade da tua conta lá para baixo. Então, precisa sempre dar essa analisada. Análise demográfica também, então, vamos analisar os nossos cohorts, ver certinho, né, como o pessoal tem se comportado. A análise de BI, né, aqui é realmente amplo, tá, pessoal? É caçar pelo em ovo, então rever se as integrações estão corretas, ver se você não está tendo algum problema de conversão no teu site, né? Conferir se por alguma razão não quebrou alguma integração em algum lugar que não está fazendo os seus leads chegarem, se não quebrou as suas conversões. Então, realmente colocar esse pente fino em cima. E o nosso último cenário, né, onde eu estou com um pouquinho menos de lead, porém, meu CPL também caiu, né? Então, aqui, de novo, temos que avaliar se está saudável ou não. Se eu tive uma pequena redução de leads e uma grande redução de CPL, pô, tá legal, né? Não estou no volume ideal, mas pode ser que eu realmente tenha construído essa estratégia. Eu tirei um pouquinho de investimento, logo eu vou gerar menos leads realmente, né? Então, tem que analisar, né, se foi proposital ou não, e caso tenha caído muito o seu volume de leads, também passar esse pente fino, né, e tentar identificar
o que aconteceu na sua conta para que esse comportamento tenha acontecido. Beleza? Boa. A Fernanda mandou uma dúvida ali sobre o que é cohort. O que é cohort? Perfeito. Cohort, Fernanda, é quando você isola determinado recorte para analisar, né? Então, eu tenho aqui dentro da minha base, né, pessoas que estão entre 18 a 65 anos. Eu vou quebrar em 4 cohorts, né? Eu vou pegar ali pessoas que estão entre 18 a 25, entre 25 a 45, né, seria um cohort, de 46 a 56 seria um terceiro cohort e acima de 56. Cohort é quando você pega uma parte da sua base que você está analisando, isola e foca a atenção ali em cima dela. De um jeito bem resumido. Fechou. Show. Pensando, pessoal, nos nossos low-hanging fruits, né, dentro do Meta Ads, isso daqui funciona para praticamente todas as mídias pagas de rede social, né, nossos social ads. O que é um low-hanging fruit, gente? É bem na tradução mesmo. São aquelas frutas que estão no alcance da mão, né, que você não precisa de uma escada, não precisa fazer uma gambiarra para pegar. Você consegue esticar o braço e pegar. São pequenas otimizações que você vai aplicar dentro da sua conta e que já vão mudar a trajetória dos seus resultados, né? Você já vai conseguir melhorar os seus resultados sem um esforço muito grande, né? Então, pensando em social ads, o que eu consigo otimizar, né? Eu posso verificar minha sobreposição de públicos, vou verificar a frequência dos meus anúncios, né? Os locais que eles estão sendo exibidos, né? Os dispositivos que eles estão sendo exibidos. Então, eu tenho um anúncio específico para um e-commerce, por exemplo, né? E aí eu vou conferir e ele está imprimindo somente no Facebook e no desktop. Será que as pessoas ainda têm esse padrão de consumo, né? Será que as pessoas estão acessando o Facebook no computador e fazendo a compra no computador? Então, vale a pena a gente debugar, avaliar exatamente onde os nossos anúncios estão sendo exibidos, né? Para tentar otimizar ali em cima. E a sobreposição de público, aqui, pessoal, tem um segredinho de otimização, né, dentro das campanhas, que é você sempre excluir uma audiência de dentro da outra, né? Então, eu vou subir 3 grupos de anúncios aqui, David, usando aquela nossa lógica dos lookalikes, né? Quando você sobe esses 3 grupos de anúncios com 3 audiências distintas, você pode comparar a sobreposição que uma tem dentro da outra, né? Então, cada audiência tem 1 milhão de pessoas, porém, dentro dessas 1 milhão, desses 2 milhões de pessoas, né, por assim dizer, 181 mil pessoas são as mesmas, o público sobreposto, certo? Às vezes, essa sobreposição vai ser ainda maior, né? Pegando esse cenário aqui, de 1 milhão e 700 pessoas da minha base, 480 mil estão sobrepostas. Então, é altíssima essa sobreposição, né? Eu estarei mentindo para minha conta, né? Os resultados não vão ser verdadeiros ali. Então, precisa sempre avaliar, pessoal, e excluir uma audiência da outra, que daí você evita que isso aconteça. Às vezes vai acontecer, às vezes não tem como você excluir, mas até onde há uma sobreposição de público saudável? Até na casa de uns 15% está aceitável, tá? Até uns 15% não é tão absurdo, né, a tua sobreposição. Acima disso, as chances de você estar gastando dinheiro onde não deveria já é bem grande. E em relação à frequência de anúncios, né, pensando aqui numa estrutura de funil, né, naquela construção do funil que a gente desenhou, o que é saudável, né, pessoal? Eu tenho campanhas de topo, a frequência ela vai ficar ali na casa de umas 2 vezes,
né? Porque aqui a gente tem que lembrar que são pessoas que nunca viram a sua marca, normalmente são audiências bem grandes, né? Você vai estar ali na casa de milhões. Então, imprimir umas 2 vezes ali para eles é saudável, né? Ah, David, passou um pouco, estou com uma frequência 3 até 4, não é o ideal, mas não é tão preocupante. Acima disso, pô, tem que trocar criativo, tem que renovar a audiência, tem que subir teste, porque senão, até usando exemplo da nossa querida, como é que era o nome dela? A Betina, né? Aquele anúncio que fica 1 milhão de vezes aparecendo para você, que você cria ranço da marca. Então, tem que renovar o anúncio para você não se prejudicar. Meio de funil, até 3 vezes está saudável. O fundo do funil, pessoal, ele vai ter uma frequência muito maior, porque a tendência é que a sua audiência ela realmente seja um pouco menor, né? Você está trabalhando ali com as pessoas que estão na boca do gol, né? Que estão ali muito próximas da conversão. Então, como é um volume menor de usuários, a chance de você imprimir mais vezes é mais alta. Então, ali entre 4 até umas 8, 10 vezes, tá relativamente ok. O ideal é não deixar passar tanto ali de 8, né? Chegou ali perto de 8, vamos trocar criativo, vamos subir coisa nova, né? Mas normalmente funciona nessas proporções assim. E um casezinho aqui, gente, também de geração de leads, tá? Mas já num segmento um pouco barra bastante diferente, né? A nossa OmniChat. Também a gente fez diversas otimizações de canal, a gente fez toda uma estratégia de topo de funil aqui, até para mostrar a importância de trabalhar topo de funil, né? Por mais que normalmente a pessoa já sabe que precisa dessa solução, já está sofrendo ali com o WhatsApp, por exemplo, né? Então, tem a demanda puxada, mas criar, né, utilizar estratégias de demanda empurrada podem funcionar também, porque você cria todo um novo leque, né, de usuários potenciais, de potenciais clientes, para impulsionar a sua marca. Belezinha, gente? Boa. Fechado. Sensacional, David. Obrigado por compartilhar. E toda vez que a gente conversa, eu sempre aprendo bastante, então já anotei vários insights aqui, até para a própria conta da Litz. Muito bom. Boa. E agora, pessoal, para a gente fechar aqui e partir para o nosso bate-papo, eu vou compartilhar o finalzinho da apresentação. Prometo que vai ser rapidinho, para a gente já abrir o nosso tempo aí para conversas. Compartilhar um pouco, então, sobre como aumentar as conversões, né? O David já fez uma bela introdução sobre o tema, passou por vários tópicos ali. E aqui eu queria mostrar um pouco, de forma prática, como que a Leads, em conjunto com a Tractor, conseguiu aumentar as taxas de conversões das nossas campanhas de mídia. Primeiro, para a gente ficar na mesma página, né, definir aqui o que é a taxa de conversão, que a gente sempre comenta, nada mais é do que a porcentagem de conversões que você tem no seu site dividida pelo total de visitantes. Então, a gente faz essa conta, nesse exemplo aqui, 120 conversões por 800 visitantes, a gente chega no 15%, né? E aí fica a grande dúvida, né? Como a gente sabe se esse 15% ele é bom ou é ruim? Ele está acima da média ou abaixo da média? Para isso, até a Leads, a gente fez o panorama de geração de leads do Brasil. Então, a gente compilou mais de 63 milhões de acessos que a gente teve dos nossos clientes, em mais de 1.001 sites. A gente fez uma estimativa da média de conversão do Brasil. A gente tem aqui a taxa de conversão por segmento. Então, o David também comentou na fala dele sobre a importância de você ter benchmarks, né? Para você saber se você está acima ou abaixo. A gente tem esse benchmark por segmento, por exemplo. Então, imobiliários, a gente sabe que a média de conversão é 2,62%, venda de produtos 4%, campeão aqui de taxa de conversão, serviços em 6,67%. Então, esse material aqui a gente vai mandar nos comentários também que vocês podem utilizar para ver se o desempenho do seu site está acima ou abaixo até da mediana do Brasil, que a gente mapeou, que deu esse valor de 3,81. Também analisar por canal, né? Ou seja, a taxa de conversão do Google, por exemplo, na nossa média é 3,31%. Faz total sentido, né? Porque, como o David comentou, o usuário está buscando ativamente por uma solução, por algum problema. Então, ele já está mais educado e pronto para converter, ao contrário do Facebook, né? Que é um usuário que está explorando a ferramenta, está na mídia social e onde a conversão é um pouco menor.
E aí, partindo para o case prático que eu trouxe aqui para vocês, o nosso desafio era bem claro, né? A gente lançou uma campanha nova, que era essa aqui, que eu trouxe para vocês o print, aqui no Facebook, que era Os Formulários Estão Morrendo, conheça a tecnologia que otimiza a captação de leads no seu site. Porém, o custo dessa campanha ficou altíssimo, né? Então, a gente fez uma comparação com a média do nosso canal, em que o custo por lead era de R$ 25, e essa nova campanha teve o custo de R$ 58, ou seja, mais que o dobro do nosso custo padrão. E aí a gente mandava esses leads para essa landing page aqui, receba 3 vezes mais leads pelo seu site. E a gente entrou nessa discussão, nessa investigação, né? Por que essa campanha está tão acima da nossa média do canal do Facebook? Como o David comentou, pode ter diversos, né, desafios, né? Diversos gargalos. Pode estar no canal, sazonalidade, o criativo, segmentação, algum erro até no seu site, velocidade, landing page. Então, existem várias variáveis que podem, né, causar esse aumento do custo por lead. Então, a campanha está com uma performance ruim. Sobre o tempo de carregamento, um dado interessante que eu trouxe é que uma melhora de 0,1 segundos na velocidade do seu site mobile pode aumentar a taxa de conversão. Então, um dado que às vezes a gente acaba passando, né? Não se importando muito com a velocidade do site, a gente pode ver aqui com o dado da Supersonic, que em sites de varejo, por exemplo, essa melhora de 0,1 aumenta em 8% a taxa de conversão, e até em sites de viagem aqui chegando a 10%. Então, prestar atenção na velocidade do site é algo bem importante. A gente também verificou esse mapeamento também estava ok a nossa velocidade do site. E o grande alerta que a gente teve foi na taxa de conversão, né? Então, a média do nosso canal de taxa de conversão era 9,5. E a dessa campanha em específico que a gente analisou estava 2,39. Então, em conjunto com a Tractor, a gente conseguiu analisar isso e ver que o problema realmente estava na landing page, ou seja, estava nessa jornada do cliente. E a gente mapeou também que a maioria dos acessos era mobile, então as otimizações que a gente vai fazer aqui nesse caso são para mobile, são nos dispositivos móveis, que é o principal canal de acesso ao nosso site. A gente fez algumas verificações, então, o tamanho do copy, ou seja, aqui o texto não está muito grande, ter uma call to action na primeira dobra, ou seja, um botão de conversão aqui na primeira dobra do site também estava ok, uma imagem otimizada para o mobile, a velocidade estava ok. Então, a gente foi fazendo checklists todos e viu que estava tudo certo. Porém, aí entra o tópico que eu queria comentar com vocês sobre jornada, né? Então, analisando aqui o nosso anúncio, a gente tem: os formulários estão morrendo, conheça a tecnologia que otimiza a captação de leads no seu site. E ele vai para a SLP, que fala sobre esse aumento de geração de leads, e aqui embaixo a gente tem o chatbot interativo para gerar e qualificar leads de forma automática. Ou seja, essa é a jornada. Então, é interessante ver a mídia paga, né, como uma história. Então, primeiro eu apresentei esse anúncio para esse cliente, ele clicou, depois ele foi para essa página, depois ele viu esse botão, depois do botão ele foi para uma outra área do meu site. Então, entender essa jornada para saber quais são os pontos de fricção, quais são todos os pontos de contato que você está tendo com ele e se está fazendo sentido essa jornada, né? Nesse caso, a nossa jornada não estava fazendo muito sentido porque essa taxa de conversão estava muito baixa, ou seja, 2,39. Já nessa outra landing page que a gente tinha, com outro anúncio, a mesma página convertia 9,55%. Ou seja, esse meu anúncio ele comunicava que a Leads era uma nova ferramenta para gerar leads em seu site. E aqui ele cai em uma landing page específica falando: receba 3 vezes mais leads pelo seu site. Ou seja, vocês entendem como essa landing page está fazendo muito mais sentido com o anúncio que eu estou apresentando para ele. Ou seja, essa jornada está fazendo muito mais sentido para o usuário e por isso essa taxa estava muito maior aqui nesse caso. Ou seja, qual que foi a nossa solução? Refazer essa landing page. Ou seja, a gente usou a mesma base dela, a gente não fez grandes alterações mirabolantes aqui, a gente manteve até o mesmo copy, receba 3 vezes mais leads pelo seu site, porém aqui a gente faz um gancho com o formulário de contato, né? Diga adeus ao formulário de contato e otimiza a sua captação de leads. E ao decorrer dessa página, a gente vai educando esse cara sobre o formulário, ou seja, o formulário não chama a atenção do seu visitante, muitas perguntas fazem o visitante desistir e poucas perguntas geram leads desqualificados. Ou seja, depois de tudo isso, depois de fazer o gancho com o anúncio que ele viu que era sobre formulários, faço toda uma introdução e aí sim eu falo sobre o chatbot. Então, essa jornada, entender os momentos de educação desse usuário, entender a intenção do porquê ele clicou, foi essencial para a gente conseguir otimizar essa landing page. E aqui a gente tem um pouco dos resultados, né? A gente analisou uma semana de dados depois que a gente mudou essa página, a gente conseguiu aumentar em 11% a nossa taxa de conversão aqui dessa campanha, né?
Então, aqui a gente traz, né, um case aí que a gente construiu, que sem pensar na jornada, sem pensar toda essa história, todos esses momentos, a nossa conversão ficou em 2,39, gerando 86 leads, e esse custo por lead de R$ 58. Agora, pensando nessa jornada, a gente consegue aumentar a taxa de conversão, e isso reflete diretamente nos nossos resultados e no nosso custo, ou seja, 294 leads por um custo muito menor, pensando aqui no investimento de R$ 5.000. Então, todos esses leads aqui são muito mais leads para o seu time comercial, e pensando que você tem uma taxa ali de conversão em vendas de 30%, com certeza você vai ter mais vendas através dessa campanha por um custo muito mais baixo. Beleza? Esse é um pouco um dos pontos sobre como otimizar a taxa de conversão. E para fechar, a gente vai aqui sobre a pauta de gerenciamento e acompanhamento de resultados, né? Ou seja, para fazer tudo isso que o David comentou, que eu trouxe aqui, a gente precisa de pessoas, né? E para isso, a gente primeiro tem o tópico de, beleza, eu tenho um time aqui que está olhando para o meu gerenciador de anúncio e está criando minhas campanhas. Porém, isso é o bastante, né? Então, a gente vê aqui que tem vários dados sobre quantas pessoas clicaram, qual é a taxa de CTR, qual foi o valor gastos, alcance, cliques, eu posso olhar curtidas, comentários, então tem várias métricas aqui que eu posso analisar no meu gerenciador de anúncio. Porém, a dica que eu trago aqui de alguns anos investindo em mídia paga é que a gente deve fechar esse gerenciador de anúncio e focar no nosso funil. Ou seja, todos esses dados aqui, eles são interessantes, porém você tem que ter um objetivo para analisar eles. E não levar em conta que a gente aumentar um dado, por exemplo, como o CTR, ou cliques, ou o CPC, a gente está fazendo bom resultado. Então, o grande foco tem que ser no seu funil. E aqui é um dos funis que a gente analisa com a Tractor aqui dentro da Litzer, que é o funil de acessos até a assinatura de um plano. Ou seja, qual que é o foco aqui? A gente analisar o investimento que eu fiz, por exemplo, no Facebook Ads, entender quantos acessos eu trouxe e qual a conversão dele. Depois desses mesmos leads que acessaram o site, quantos criaram um bot? Quantos implementaram a minha solução? Quantos realmente assinaram? Segmentar, então, por canal, ou seja, qual é esse funil do Facebook? Qual é o mesmo funil comparando com o LinkedIn? Qual é o resultado desse funil com o Google? Então, fazer essas comparações para realmente eu entender se as mídias estão performando bem. Analisar por campanha, ou seja, qual das campanhas do Facebook estão trazendo mais resultados em implementações, criativos, landing pages, ou seja, eu posso ter uma campanha que tem um custo por clique muito alto, porém ela está me trazendo um maior número de implementações. Então, me basear numa métrica que está no gerenciador de anúncio nem sempre vai trazer o melhor resultado em vendas para a minha empresa, que no fim das contas é o que a gente está focando, né? Em aumento de resultado e não apenas nas métricas iniciais ali de performance. E por último, o último tópico que eu trago aqui, né, agência é o time interno, né? Então, como eu disse, a gente precisa de pessoas para fazer toda essa operação girar. Nesses dois casos não existe uma resposta certa ou errada, porém existem algumas visões pessoais aqui que eu trouxe, que é bons profissionais, ou seja, de qualquer forma, com uma agência ou com um time interno, você vai precisar de bons profissionais operando essa mídia paga. Então, a questão dos bons profissionais, eu trago muito sobre essa visão do foco no funil. Ou seja, tenha uma pessoa que não fique prestando apenas em métricas superficiais e de topo de funil, que entenda do seu negócio e saiba como analisar quais campanhas estão realmente trazendo resultados. E conhecimento no seu segmento. Então, um dos objetivos que a gente escolheu a Tractor como agência foi porque eles demonstraram um grande conhecimento no segmento de software, né? Então, a gente sabe que fazer o marketing de uma imobiliária é totalmente diferente de fazer o marketing de uma empresa, por exemplo, de jurídica. Então, entender o segmento, entender as nuances de cada segmento faz muita diferença para um bom resultado no final dos meses. E por último aqui, sobre a agência e o time interno, varia muito sobre o teu volume de investimento. Ou seja, vamos imaginar o cenário em que você investe R$ 5.000 por mês em mídia paga. Para você ter um time completo de mídia na sua empresa, você vai precisar de um gestor de tráfego, um designer e uma pessoa de copywriting. Esse valor de investimento vai ser muito superior ao teu valor de investimento na mídia. Ou seja, vamos imaginar que esse time saia 25 mil e você investe 5 mil em mídia paga, não vale a pena você internalizar esse time. Vale muito mais a pena você aumentar seu investimento em mídia, contratar uma agência para que você tenha mais dinheiro e mais verba para aprender e gerar aprendizado para o Pixel, como o David comentou. E velocidade, né? Um dos grandes fatores da gente ter escolhido a Tractor
é pelo fator de ganho de velocidade. Então, por exemplo, uma das demandas que a gente tinha era implementar a API de conversões no Facebook Ads. Porém, a gente não tinha uma pessoa do time da Litzer que tivesse esse conhecimento. Então, a gente entrou em contato com a Tractor. Em 2 semanas depois, a gente conseguiu ter uma pessoa do time deles que ajudou tecnicamente o nosso time a realizar essa implementação. Então, a agência traz muito mais velocidade de assertividade e essa demanda. Então, por exemplo, no mês que vem eu posso ter uma outra demanda que é uma produção de vídeo. Eu consigo acionar a agência para que eles disponibilizem uma pessoa para o nosso time para que a gente possa fazer esses anúncios. Então, essa questão de velocidade, de time completo, varia muito de empresa para empresa, para caso a caso, porém, foi uma das nossas motivações para escolher uma agência e não um time interno. Beleza? Era isso então, pessoal. Agora a gente deixa aí aberto a perguntas, caso alguém tenha alguma. E muito obrigado pela presença de todos aqui. David, você quer comentar um pouco sobre os benefícios que você separou aí para o final? Não, show de bola, gente. Enquanto o pessoal podem ir mandando dúvidas ali no chat, a gente vai lendo. Então, o pessoal vai se organizando ali. A gente preparou um benefício, pessoal. Vai ser enviado depois para vocês ali por e-mail, né? Um linkzinho, onde vocês vão poder agendar com o time aqui da Tractor uma auditoria na conta de vocês, né? Então, para quem já está rodando o mídia paga, a gente vai prestar uma mini consultoria, né, para ver onde vocês estão acertando, onde tem espaço para melhorar, né, onde pode ter um ralo de investimento ali, né, que está sugando todo o investimento de vocês. Então, tudo isso de maneira gratuita a gente vai poder disponibilizar. E para quem não tem esse investimento ainda, quem não está tocando mídia, a gente pode ajudar, né, a avaliar se faz sentido ou não para o mercado de vocês. Boa, show de bola. A Lister também preparou aí uma oferta especial para todo mundo que está aqui no Weber. A gente vai aumentar o nosso período de teste grátis, então a Lister é uma ferramenta que vai no site para aumentar a geração de leads. E a gente oferece geralmente 14 dias de teste grátis para quem participou do Weber também. A gente vai liberar 30 dias. Então, caso você ainda nunca testou a Lister, não é um cliente ainda, está liberando essa promoção também. Basta entrar no nosso site, criar a conta. A gente vai ter um chatzinho no canto da plataforma que você pode mandar, né? Falar que você assistiu o Weber e está participando dessa promoção ali. O Gemerson mandou uma pergunta aqui. Como faço para aumentar a taxa de conversão para o ramo imobiliário? Instalei o chatbot e está em 1,62%. Legal, Gemerson. O chatbot é o da Litzer mesmo ou uma outra solução que você instalou? Pode contar um pouco mais? Se quiser abrir o microfone também. Boa, legal. Para entender um pouco mais, eu precisaria analisar um pouco mais a sua conta, entender de onde vem seu tráfego. Então, se você está investindo em Facebook, se você está investindo em Google, como a gente observou ali, né? Se você investe no ramo imobiliário, no Google Ads, onde a pessoa já demonstrou interesse, ela já pesquisou no Google, por exemplo, imobiliários em São Paulo, provavelmente a sua taxa de conversão vai ser muito maior que um anúncio no Facebook para as pessoas que estão em São Paulo, que possuem um interesse muito mais amplo, né? Mas uma das dicas que eu tenho ali para o próprio chatbot da Litzer é fazer essa mesma conexão que eu mostrei ali, do copy do anúncio para o copy do chatbot. Então, por exemplo, se no teu anúncio do Facebook, dando um exemplo, você colocou, a mensagem é os melhores imóveis em São Paulo, no chatbot você pode configurar para que os anúncios daquela campanha tenham um copy, por exemplo, quer descobrir os melhores imóveis em São Paulo, ou seja, você fazer essa conexão com o chatbot vai possibilitar você aumentar a taxa de conversão com a Litzer ali. Mas você pode mandar o seu e-mail, faz um favor, que eu posso analisar com calma também e dar mais algumas dicas. Isso, pode entrar em contato com a gente também, a gente dá uma olhadinha ali dentro dos canais que vocês já estão operando, sempre tem um espacinho para otimizar. Boa. E ficou a dúvida ali do Thiago também, a questão de, na tabelinha não ter, né, a recomendação para B2B com demanda empurrada. De certo modo, o Thiago acaba funcionando parecido com o mercado do B2C, tá? O que a gente vai precisar avaliar? Muito qual é a sua persona e o seu ISP, tá? Você vai precisar, muito provavelmente, recorrer para um canal de mídia paga de um social ads, tá? Então,
seja ali um LinkedIn ou um próprio Meta, mas vai ser muito alinhado à sua persona, tá? Então, se eu estou trabalhando com um perfil que é muito mais realmente corporativo, que está ali ativo no LinkedIn, vai ser um canal mais caro, mas pode fazer sentido a gente anunciar no LinkedIn. Ou, eu sei qual é a dor que esse pessoal tem, a gente pode fazer umas campanhas de Google também, tá? Tanto search quanto YouTube, display, mas batendo nessa dor, né? Fazendo uma estratégia de topo de funil dentro do Google com termos mais long tail, que estejam correlatos à dor que você resolve. Show de bola. Alguém possui mais alguma dúvida? A gente pode responder mais 2 dúvidas se alguém tiver aqui. Pode mandar no chat ou abrir o microfone também. O Leandro perguntou ali sobre o plano básico. Até 1.000 acessos corre restrição quando ultrapassa esse número. Os planos da leads, o primeiro plano é o gratuito, né, que você pode gerar até 30 leads, depois até 1.000 acessos, que é 189, depois a gente tem os planos a partir de 1.000, então até 2.000 acessos seria 289, 3.000, e assim a gente vai aumentando a precificação ali. Porém, você só vai precisar mudar de plano depois que seu site passar por 2 meses desse volume. Então, depois que a gente entender que realmente você aumentou seu tráfego, aí sim a gente entra em contato sem pausar sua conta ou sem fazer nenhuma cobrança automática para avaliar essa migração de plano ali. Beleza? Boa, Jamerson. Obrigado. É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Senão a gente vai encerrando por aqui mesmo. Fechado. Então é isso, pessoal. Anotei os e-mails ali. Anotei o e-mail do já seu sobrinho também. A Mônica, não sei se você passou o seu e-mail para a gente aumentar o seu teste grátis, mas aí você pode entrar em contato via nosso WhatsApp também, ou pelo chat da plataforma que a gente já realiza a boa. A Mônica mandou aqui, combinado. Fechado, pessoal. Então, acho que é isso. Muito obrigado pela presença aí até o final. Sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas acontece. David, quer deixar alguma mensagem para a galera? Eu queria agradecer também a presença de todo mundo e o convite também, né, da List. Foi muito divertido fazer esse webinar com vocês. E, pessoal, mandei ali também o sitezinho da Tractor, vai depois o meu contato também, para quem quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida sobre a Tractor e como a gente pode ajudar vocês, podem me acionar também. Show de bola. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Até mais. Obrigadão, gente. Boa noite.